No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite de segunda-feira. Hoje é dia 16 de março de 2020. Quero me desculpar aqui com alguns irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo YouTube também, acompanham o Minuto da Unicidade, ficam aguardando, né? Hoje realmente tive umas dificuldades, uns compromissos a serem honrados, saí bem cedo, né? Cheguei 1h do trabalho e já às 5h30 já estava em pé e bem agitado o dia. Graças a Deus conseguimos resolver algumas questões importantes e prioritárias assim para a questão de saúde, acompanhando minha esposa ao médico. Ela está bem, graças a Deus, mas aqui estamos para refletir nesse final de dia. Uma boa noite para você, você que já está ouvindo no outro dia, bom dia, boa tarde, enfim. É importante ter você aqui no Minuto da Unicidade. Aproveita para você que acompanha aí pelo nosso canal no YouTube, curtir, compartilhar o vídeo, indicar para os seus amigos, comentar, isso é muito importante para ganhar relevância, não para o pastor Tony ganhar dinheiro com a internet, que se depender disso, por enquanto, só Jesus, a gente não faz o Facebook. Quem entende disso sabe que com o número de inscritos que nós temos e com o número de visualizações que nós temos, é impossível. Essa plataforma, YouTube, está cada vez mais burocrática. Não é essa a intenção, definitivamente não é essa a intenção, é compartilhar mesmo a mensagem, e eu peço para curtir, comentar e compartilhar, porque quanto mais pessoas assistem, aí o próprio YouTube vai divulgando a mensagem, o vídeo, para outras pessoas, entendeu? Para que outras pessoas possam também assistir, assim como você, esse programa. Ainda falando sobre o assunto que falávamos aqui na semana passada, que abordamos aqui, existem aqueles que dizem assim, não, Jesus não pode ser Deus, né? E aí entra esses argumentos, eu fico de boca aberta ouvindo esses comentários. Jesus não pode ser Deus, sabe por quê? Porque Deus não morre, entendeu? Porque Deus nunca morre. Outra coisa que Jesus não pode ser Deus, sabe por quê? Você não sabe por quê. Tem que ouvir o que fala João Batista, quando ele começa a pregar. Ele diz assim, Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho que está no seio do Pai, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse ele fez conhecer. Então, Jesus logo, aí começa, vai ouvindo aí, para não dizer que eu estou maluco, que eu estou tirando do contexto, que são os argumentos usados. São os argumentos usados. Que ele não pode ser Deus, porque Deus não morre. Ponto. Que ele não pode ser Deus, porque Deus nunca foi visto por ninguém. Ninguém jamais viu a Deus. Paulo fala isso também. Paulo fala, ninguém jamais viu a Deus. Então, como que tem esse grupo que prega essa mensagem, que aí vão dizer que é unicismo, né? Que é uma expressão totalmente fora mesmo para quem não conhece nada, né? Que a palavra unicismo tá ligada com doença sexualmente transmissível, aí você vai pesquisar, não tem nada a ver com a mensagem do nome. Mas essa é que é a grande realidade. E aí são vários os motivos pelo qual se afirma há muitos anos, há centenas de anos, e esse tema sobre a mensagem monoteísta gerou muitos e longos debates ao longo da história. Você pesquisa, leia, se informa. A divindade de Cristo, isso deu problema, pano para manga. E os argumentos são vários. Então, quando você pega as informações do Filho nas Escrituras, contraria tudo isso. Porque, diz a Bíblia, mas acerca do Filho diz, ó Deus, isso é falando a respeito do Filho, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Essa é uma das informações que nós vamos encontrar nas Escrituras, que está em Hebreus, na carta escrita aos Hebreus, que não se sabe categoricamente quem é o autor dos Hebreus, capítulo 1, verso 8, da carta aos Hebreus,
especula-se pelo estilo literário, pelo estilo que se fala, pela linguagem, a forma, a escrita abordada, supõe-se, né, os teólogos conjecturam que pode ter sido o apóstolo Paulo, mas não podemos afirmar 100% isso. Mas diz que as informações que nós temos acerca do filho, olha, não, mas Jesus ali é o filho, sabe? A gente não pode misturar as coisas, porque o filho é uma pessoa, o pai é outra. Não, a informação que a Bíblia passa acerca do filho é essa. Ó Deus, aí faz um louvor acerca do filho, uma exaltação, uma adoração, que aí os testemunhas de Jeová têm que mudar isso aqui, mexeram nisso aqui, tudo que tem informação que diz que o Filho é Deus, é o verdadeiro Deus, eles mudaram tudo, o testemunho de Jeová foi lá, mexeu, mas pela misericórdia de Deus, eu tenho uma Bíblia das testemunhas de Jeová aqui, e com essa própria Bíblia, eu já deixei de receber inúmeras visitas dos testemunhos de Jeová, com a própria Bíblia deles, que eu ganhei de presente deles. Com a própria Bíblia deles, eles não voltam mais. Aí vem com um ancião mais forte, aí depois volta com outro ancião. Já foram tantos anciãos lá em casa, que eu falei, meu amigo, você vai ficar mandando ancião aqui, vai chegar uma hora que eu vou montar um asilo de ancião. Mas brinquei, né, com todo respeito, porque não dá. Outra informação que a Bíblia tem acerca do filho, olha aí, ó. Você que está dizendo que filho não é Deus, porque Deus não morre, mas o filho morreu. Então vamos lá, aquele que morreu, a Bíblia diz acerca daquele que morreu assim, ó. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos ao verdadeiro. Quer dizer, quer conhecer o verdadeiro? Quer saber da verdade? Então temos que sentar aos pés do Filho e ouvir o Filho falar nas Escrituras, porque é Ele que nos deu entendimento para conhecermos o que é o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. O Filho, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Existem aqueles que, isso está em 1 João capítulo 5, verso 20, existem aqueles que defendem o seguinte, bom, o filho foi filho só enquanto teve aqui, no período que ele teve aqui manifestado na carne, e aí não podia jamais ser chamado de Deus, né? E aí só voltou a ser Deus depois que morreu, ressuscitou, e aí volta a ser Deus de novo. Não encontro base nenhuma para afirmar esse pensamento. Isso para mim é herético, né? Dizer que o filho deixou de ser Deus por algum minuto, porque todas as informações que nós temos, e nós vamos encontrar na própria Bíblia, o filho fala, olha, eu sou até antes de Abraão, eu sou. E quando o filho resolve, quando o filho fala, se descortina para os judeus, ele é ameaçado de morte, tentam matá-lo, inúmeras vezes tentaram matá-lo, inclusive o tema que nós gravamos aqui na sexta-feira foi isso. Então, quer dizer, essas são as informações do filho, que nós precisamos analisar o seguinte, filho é pessoa, aí é que você vai entender. Filho é pessoa ou é título? Eu falava com os irmãos esse dia, a gente precisa entender o seguinte, filho é pessoa? Ah, filho é pessoa, então pai também é pessoa? Porque, veja bem, os próprios defensores da doutrina da Trindade, eles afirmam nos seus credos, no credo de Atanásio, que criou lá no ano 325, juntamente com os bispos, a mão preta de Constantino entrou nessa história aí, misturando política com religião, uma situação que nunca foi boa coisa. Quando se envolve os dois, não dá coisa boa por aí. E essa questão, eles dizem que o Filho é Deus. O filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. É o credo atanasiano. Tem um credo também que eles atribuem ser um credo dos apóstolos, que põe até o nome de credo apostólico, dizem que foi um credo criado pelos apóstolos. Vai vendo onde vai chegar o negócio. Também diz a mesma coisa do credo atanasiano. Aliás, o credo atanasiano nada mais é do que esse suposto documento atribuído ao primeiro século, aos primeiros séculos lá, que é o credo atanasiano, que é o credo apostólico, que também diz que o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso. Então, quer dizer, quando nós afirmamos, e aí a gente pega o credo atanasiano e o credo apostólico, que são os pilares de toda a literatura, os cursos de teologia, o próprio trinitariano, joga por terra as próprias indagações dele.
quando dizem que o filho não pode morrer, pode ser Deus, porque Deus não morre, então o filho morreu. E o credo atanasiano diz que o filho é Deus. E aí, é o contraditório. Aí, ponto, quando não tem explicação, quando não tem argumentação teológica, não tem o raciocínio, não encaixa, né? Porque não pode ser Deus, porque Deus nunca foi visto por ninguém. Aí pega lá o credo atanasiano, não, o filho é Deus, olha aqui, ó. Ah, o filho não pode morrer porque Deus nunca foi visto por não, mas tá aqui, ó. O filho é Deus, o filho é eterno, o filho é coigual, é co-onipresente, é co-onisciente, Então vai lá aqueles argumentos. E aí, quando não encontra explicação para suas próprias doutrinas, os seus próprios entendimentos, o que acontece? É um mistério. Você não vai entender isso nunca, porque isso é um mistério, é o famoso mistério da Santíssima Trindade. E nós não vamos encontrar nas Escrituras o mistério da Santíssima Trindade. O mistério com relação a Deus que nós vamos encontrar na Escritura e que está na Bíblia é o mistério da piedade. O mistério da piedade é 1 Timóteo 3,16, grande, indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado na carne, vivificado em espírito. Deus foi manifestado na carne. É para você que diz que a carne era o Filho. Presta atenção, leia isso, porque o apóstolo Paulo tem autoridade moral e espiritual para dizer que aquele que estava aqui na carne, manifestado na carne, é Deus. Poderia dizer, o Filho de Deus foi manifestado na carne. Não. Deus foi manifestado na carne. 1 Timóteo 3,16. Os anjos viram isso, os anjos perceberam, os homens adoraram, os homens louvaram, Deus foi manifestado na carne. Então, quando nós dizemos que Deus morreu na cruz do Calvário, a carne, Deus nos dias da sua carne, morreu, deu o seu último suspiro, como qualquer um de nós morre. A diferença é que Deus é espírito, entende? De maneira nenhuma você vai ouvir falar um unicista que se preze dizer que o Espírito de Deus morreu, não. Que a essência de Deus morreu, não. Se Deus teve manifestado na carne e ele morre, o que é que morre? O que é que morre? Tá entendendo? O que é que morre? Quando uma pessoa morre, você que é pastor, que está lá fazendo o culto fúnebre, você fala, ó, está aqui o corpo do irmão fulano de tal, ou da irmã fulano de tal, mas a gente está triste, os familiares estão tristes, não é aquela palavra de consolo bonita, mas agora neste momento ela está melhor do que nós, está com Cristo nesse exato momento, nem está tomando conhecimento do que está acontecendo aqui. A irmã ou o irmão morreu, está morto, você está vendo o corpo dele morto ali. Mas o espírito dele, ele está morto, vamos dizer assim, 100% falando. E é por isso que você vai entender, que a promessa que foi feita para aquele ladrão que se arrependeu e falou, hoje mesmo, nessa mesma noite, você vai estar comigo no paraíso. Então você afirmar que Jesus não pode ser Deus porque Deus morre, então você está falando que Jesus morreu e acabou, os anjos nessa hora estão tudo chorando lá, o que fizeram com o meu Senhor? Assim como ficou as mulheres lá, Maria Madalena, os discípulos, tudo está acabado agora, vão voltar cada um para o seu lugar? Não é disso que a Bíblia está falando. Não é disso que a Bíblia está dizendo. Então, é preciso pensar, repensar e analisar tudo direitinho, para que nós não possamos entrar nos conceitos humanos, filosofias e raciocínios humanos e fugir do que é a Bíblia. Porque o Filho é Deus. O Filho é o verdadeiro Deus. Deus esteve aqui. Por isso que Paulo fala, estamos aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós para nos remir e purificar para si um povo seu zeloso e de boas obras. Nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade.